Fala, galera! Fiquem ligados nas análises sobre o jogão do Mengão na Libertadores. Fã de esporte, o Flamengo se reapresentou nesta terça-feira com foco no jogo pela Libertadores contra os Estudiantes, quinta-feira no Maracanã, pelas quartas de final da competição. Teve entrevista coletiva com o goleiro Rossi, mas antes eu passo atualizações sobre o departamento médico do Flamengo. Começando com Bruno Henrique, ele treinou normalmente com o grupo. No último sábado, o jogador sentiu dores na coxa esquerda. Passou por exames, mas não teve lesão detectada. Varela voltou da data FIFA da seleção com uma pubalgia. Isso faz com que o atleta fique muito limitado. Por isso, o Flamengo optou por não levá-lo ao jogo contra o Juventude. Hoje treinou parcialmente com o grupo e tem tido uma evolução diária bem positiva, tem chance de voltar. Jorginho é dúvida. Ele não teve lesão detectada, mas tem um edema na coxa. O Flamengo respeita a posição do atleta, os sintomas. Hoje ele estava sem dor, fez trabalho em campo com a fisioterapia. Já Alexandro dificilmente volta. O jogador se recupera de uma lesão na panturrilha esquerda. A evolução tem sido favorável. Ele já faz trabalho em campo com a fisioterapia. Sobre Pulgar, a lesão no quinto metatarso do pé direito. Na sexta-feira ele passou por uma tomografia e já tem sinais de consolidação. O departamento médico do Flamengo determinou que ele fosse entregue ao trabalho de campo com a fisioterapia. Isso deve durar cerca de 2 semanas e, tendo uma evolução satisfatória, aí sim ele será liberado para preparação física. Na entrevista coletiva, o Rossi falou sobre o desafio de enfrentar o Estudiantes na quinta-feira. Ele chega agora nesse Sport Center. O Estudiantes vai querer levar o jogo para o desconforto, como ele falou. Nossa perspectiva do jogo e nossa ideia do jogo não vai mudar. Sempre vamos tentar manter a ideia que o Felipe quer. Acho que a gente não vai mudar nada do que a gente vem mostrando dentro do campo, seja em casa, seja fora. Vai ser um jogo muito difícil, muito disputado e a gente tem que saber o jogo que vai ver pela frente. Acreditar no nosso trabalho, continuar evoluindo e tentar fazer nosso melhor na quinta-feira para abrir a série das oitavas, das quartas da melhor maneira. Importante largar na frente Flamengo em mata-matas da Libertadores decididos como visitante no século. Ele só não avançou uma vez, ou seja, ele começar como mandante e faz a vantagem, ele geralmente se dá muito bem. A gente vê contra o Corinthians, vitória, passou. Contra eu vou só focar nas linhas grifadas em vermelho. O Internacional venceu, passou. Barcelona do Equador venceu, passou. O Olímpia não. O Olímpia é o caso de vitória com eliminação. Bolívar venceu, passou. E aí o ano passado, por exemplo, perdeu em casa para o Peñarol e não avançou. O Inter, ele venceu por 1-0 e passou na volta com um resultado inclusive melhor fora de casa. Gustavo Zupac, muito importante vencer. A gente sabe que, diferentemente do River, o Estudiantes está sofrendo, não vive bom momento e tal. Então, realmente, o jogo do Maracanã é o famoso peso 2. Assim, resolve o quanto der para depois administrar fora. Porque se o Flamengo tiver problemas no jogo da volta, lá em La Plata, contra o Estudiantes, é porque, de fato, a coisa não foi bem resolvida aqui. Porque, como eu falei no nosso primeiro bloco, no primeiro assunto, é o confronto mais desnivelado das quartas de final, embora não seja uma aberração. O Estudiantes é um bom time, mas não é um time de valores individuais destacados. É um time que tem o Eduardo Domingues, El Barba, o técnico do Estudiantes, questionado por parte da torcida, que tem problemas, tem 3 titulares fora, o Messa, o lateral direito, o Gonçalves Pires, que é o zagueiro, e o Cetré, e esse desfalque é de última hora, o ponta, que ora é titular, ora fica no banco, mas é o jogador de mais velocidade do ataque do Estudiantes. São 3 desfalques para um time que já é inferior ao Flamengo. Então, assim, é muito importante que o Flamengo faça o seu papel no jogo de quinta-feira no Maracanã. E a gente tem visto, e essa pauta de fazer a diferença nesse jogo da ida, ela só passa a ser relevante no contexto do Flamengo porque, de maneira decepcionante, aquém do esperado, nas últimas 3 Libertadores, o Flamengo não foi campeão do seu grupo. Passou em segundo em 2023, que teve o Racing em primeiro, passou em segundo em 2024, que teve o Bolívar em primeiro, e passou em segundo em 2025, que teve
teve a LDU em primeiro. Isso faz com que o Flamengo tenha caído no pote 2 do sorteio de oitavas daí por diante, e com o afunilamento da competição, enfrente times com campanhas melhores do que ele. Então, assim, o normal era o Flamengo quase sempre resolver no Maracanã. Mas por causa das fases de grupo aquém do esperado, o Flamengo se coloca nesse papel de ter que fazer o resultado no primeiro jogo. E tem que fazer quinta-feira contra a equipe do Estudiantes. A gente sabe que o Flamengo é um time que começa os seus jogos muito forte e tem que aproveitar esse começo forte para fazer uma vantagem importante contra a equipe argentina, que é histórica, que é tetracampeã da Libertadores, mas que no papel e no campo joga bem menos bola do que o Flamengo. Quero ouvir também o André, mas já fazendo um convite para você, fã de esportes. O jogo é exclusivo ESPN Disney Plus, e no Sport Center teremos um grande pré-jogo na quinta-feira a partir das 19h30. Então, 19h30, um Sport Center muito especial, já esquentando tudo sobre esse jogo Flamengo e Estudiantes. Mas agora eu já quero saber o que você pensa, o que você imagina para essa partida, André. Eu acho que chegou o momento do Flamengo estabelecer a diferença técnica que ele tem como equipe contra um adversário que é algumas vezes inferior a ele na Libertadores. Isso não aconteceu ainda de uma maneira muito clara, ao contrário do que o Flamengo tem conseguido fazer no Campeonato Brasileiro. Por exemplo, no fim de semana, o Flamengo foi ao Alfredo Jaconi, ganhou do Juventude, que não acontecia há várias décadas, tudo bem, considerando o período em que os clubes estiveram em divisões diferentes do futebol, tem muito tempo que, que transcorreu sem que acontecesse um jogo entre eles, mas essa foi a história contada nos dias anteriores, mesmo que os jogadores não tenham, a maioria, quase todos os jogadores não tenham nada a ver com essa história, muitos não eram nem nascidos quando o Flamengo tinha vencido pela última vez, lá em Caxias do Sul, e o Flamengo mostrou uma seriedade que mostra um amadurecimento como equipe que é muito interessante. Agora, não existe explicação para a personalidade do time ser tão diferente na Copa Libertadores, motivos que levaram à situação que o Gustavo acabou de comentar. O fato do Flamengo não ter vencido o seu grupo, e não era um grupo difícil para o Flamengo terminar em primeiro lugar, foi uma grande surpresa, e agora o caminho é um pouco diferente, porque o Flamengo vai iniciar confrontos como esse contra o Estudiantes no seu estádio, onde em condições normais deveria decidir os confrontos. Então é a grande oportunidade que o Flamengo tem para encaminhar de vez essa classificação para a próxima fase e mostrar para todo mundo na Copa Libertadores aquilo que é o Flamengo real. Nós não vimos ainda o Flamengo de verdade nesse torneio, que é uma das prioridades dele nessa temporada. Eu acho que esse é um ponto muito interessante que o André traz, do Zupac, porque pós-mundial perde alguns jogadores, mas chegam outros importantes que já ocuparam espaço e já estão mandando muito ver. O Flamengo não está atropelando todo mundo, o vídeo que aconteceu com o Grêmio em casa, no sentido de ganhar de 3, 4. Mas na Libertadores foi realmente uma primeira fase muito ruim. Já com o Inter foi bem. Um ótimo duelo. Exatamente. Um ótimo duelo. Você acha que aquele Flamengo do primeiro semestre não existe mais? O Flamengo que caiu para a Olímpia, aí eu já estou voltando até outros anos, para o Peñarol, ou seja, daquelas eliminadas, não estou dizendo que não vai perder, mas as derrotas que a gente fala, não é possível, esse Flamengo não pode ter esse tipo de derrota. Esse Flamengo está um pouco vacinado contra isso? A gente tem visto esse Flamengo cada vez menos depois do Mundial, né? O melhor Flamengo, numa amostragem um pouco maior que a gente viu da temporada, é o Flamengo pós-Mundial, com um encaixe muito rápido dos reforços, não só encaixe, mas o amadurecimento deles, né? E é curioso que, assim, ainda o recorte ele é um recorte pequeno, mas num primeiro momento, após a chegada dos reforços, o mais impressionou foi o Samuel Lino. A chegada do Samuel Lino foi, uau, olha, esse cara é desequilibrante. Neste momento, o olhar já é para o Saúl. O contexto, o controle de meio campo que o Saúl vem dando para o time do Flamengo chama a atenção, a ponto do Felipe Luiz ter dito na coletiva lá em Caxias que esta é a melhor versão do Saúl. E o Felipe conhece o Saúl dos tempos de Atlético de Madrid. Sim. Pode ser exagero de um técnico querendo agraciar o seu jogador, mas de fato é um impacto muito grande. Então a gente tem visto um Flamengo mais confiável do que o Flamengo da primeira fase da Libertadores. A questão é que do outro lado, né, e sempre existe o outro lado, assim como o Flamengo na Libertadores como um todo foi aquém do que se espera
comparado com o Flamengo real, o Estudiantes da Libertadores é muito melhor do que o Estudiantes do Campeonato Argentino, que é um time que não é confiável, tem dificuldade para se impor, ganha e perde jogos na mesma proporção, sofre muitos gols, sofre gol todo jogo, mas na Libertadores o Estudiantes sofreu poucos gols. É bem verdade que pegou um Cerro Porteño muito inofensivo nas oitavas de final, mas foi o campeão do grupo do Botafogo. Então, o Estudiantes da Libertadores contra o Flamengo da Libertadores dá mais jogo, mas o momento do Flamengo é de muito mais confiança em relação ao time argentino. Na quinta-feira, o Flamengo enfrenta o Estudiantes também na Argentina. Haja confronto Brasil e Argentina, né, nessa fase de quartas de final da Libertadores. O Ricardo Laia acompanhou a preparação do Flamengo hoje, começando nessa preparação para o jogo de quinta-feira, e traz informações pra gente. Fala pessoal, um abraço a todos. O Flamengo entra em campo na quinta-feira à noite no Maracanã para tentar abrir uma vantagem contra o Estudiantes da Argentina. Primeiro jogo das quartas de final da Libertadores. Estudiantes, ex-time do Rossi, o goleiro do Flamengo, que deu entrevista hoje aqui no Ninho do Urubu. O Rossi teve uma passagem no início da carreira lá no time de La Plata, com 18 anos de idade. Tinha feito apenas 3 jogos pela equipe profissional, depois de se transferir para o Defensa e Justiça e se destacar aí sim pelo Boca Juniors. E o Rossi falou sobre esse passado aí no Estudiantes e também projetando uma partida bastante física essa contra o Estudiantes na próxima quinta-feira. O Estudiantes foi meu primeiro time da Série A que ele me comprou. Cheguei lá sendo muito novo, com 19 anos. Aí eu cheguei para jogar lá na reserva, como se chama lá, que é como na sub-23. Consegui jogar lá em 1 ano e meio, 3 jogos no profissional. Depois aí fui emprestado para a Defensa e Justiça. Depois aí fui para o Boca. Sabemos da dificuldade de cada jogo. Mas isso aí, dentro do campo a gente somos 11 contra 11. Vai ter questões táticas, técnicas, físicas também. Eu acho que vai ser um jogo muito disputado, muito físico, como costuma ser os jogos da Libertadores. Mas a gente tem a vantagem de jogar o primeiro jogo em casa e tentar fazer um grande primeiro jogo para depois ir buscar a classificação lá. O Felipe me dá essa confiança de poder falar com ele. Ele, desde o primeiro dia que chegou, falou que tudo que eu vejo de lá atrás é importante também. Então, seja não só no aspecto ofensivo, sino também no defensivo, na bola parada, ajuste que a gente vai fazendo dentro do jogo faz diferença para que a gente depois também consiga vencer o jogo, que é nosso maior objetivo, jogo a jogo. O Flamengo que vive a expectativa da volta do Jorginho e também do Alexandro, jogadores que se recuperam de problemas musculares, e tem o Bruno Henrique disponível para essa partida. Ele foi muito importante no jogo da fase anterior contra o Internacional no estádio Maracanã, marcando o gol. E tem também a volta do Léo Ortiz, que cumpriu suspensão no Campeonato Brasileiro no último domingo contra o Juventude. O Flamengo que volta a treinar na manhã desta quarta-feira aqui no Ninho do Urubu. Valeu, Ricardo Laia, obrigada pelas informações, inclusive informação importante, pensando, né, na próxima fase. Tem o Estudiantes pela frente primeiro, mas no confronto, no chaveamento, o vencedor dessa partida entre Flamengo e Estudiantes enfrentará o vencedor do clássico entre Vélez e Racing, do jogo que começou hoje, a primeira partida no estádio do Vélez, no Amalfitani, José Amalfitani, e o Vélez teve um jogador expulso, perdeu o jogo para o Racing, começou vencendo o Racing fora de casa por 1-0, um jogo com muita confusão, muito cartão amarelo, muita falta, bem jogo argentino, né? O Vélez ainda com o jogador expulso, o Racing venceu por 1-0 e joga em casa na terça-feira que vem, podendo jogar até por um empate para conseguir a classificação para a próxima fase. E aí o Flamengo tem pela frente os Estudiantes também começando a decisão, né? O primeiro jogo na Argentina, na quinta-feira, começando no Maracanã, né? A decisão na quinta-feira e decidindo na semana que vem na Argentina. O Flamengo vai ter mais uma decisão fora de casa, né? Nessa fase de Libertadores, ou seja, o primeiro jogo no Maracanã nessa quinta-feira vai ser importantíssimo, né, Bastos? Importantíssimo. Se eu falei que o Palmeiras é favorito na Argentina, o Flamengo é muito favorito dentro de casa, precisa também fazer o resultado. O Flamengo ele tem, assim, um elenco vasto, muita qualidade, você tira jogador, sai jogador, ao invés de baixar o nível, aumenta o nível do seu elenco, da sua equipe, mas é um jogo difícil dentro de casa, são jogadores que
tão acostumado a esse tipo de jogo. O Flamengo é uma equipe que tem jogadores campeões da Libertadores, jogadores acostumados a jogos difíceis, mas o futebol argentino sempre foi pedra no sapato do futebol brasileiro. Então é importante que o Flamengo entre no jogo na quinta-feira, pensando também em fazer o resultado e não deixar fazer o resultado lá na Argentina, porque a gente sabe o quanto que os Estudiantes também têm tradição, né, nessa competição, e o Flamengo ele precisa resolver o mata-mata, né, aqui no Maracanã, diante do seu torcedor, e é isso que a gente espera, porque o que o Flamengo vem jogando nos últimos jogos é capaz de novamente botar sua qualidade em campo e fazer um bom resultado. Esse aí que faz o gol aí, tá fazendo uma temporada tremenda. Ele consegue melhorar de 6 anos para cá, que em 2019, se a gente for puxar, ele fez uma grande temporada. Em 2025 vem fazendo uma outra grande temporada, agora sendo o artilheiro da equipe. E é impressionante os números do Arrascaeta, né, de 2019 para cá, até comparando com 2025, né, porque nessa temporada são 18 gols e 13 assistências, né? Então a participação, se a gente considerar os dois fundamentos, né, são 31 participações em gols rubro-negros na temporada. Então é impressionante o que ele tem feito e o quanto será importante nessa partida, né? Sim, o cara é importantíssimo, né? O Arrascaeta é fora do normal, assim. Tudo parecia no início da temporada que se encaminhava para uma temporada do Arrascaeta em declive, né? Natural. Sim. Natural como qualquer jogador. Mas não, ele está fazendo uma das melhores temporadas da sua carreira, assim, com a camisa do Flamengo. Ele está jogando demais, demais, demais. Claro, tem muito a ver também, na minha opinião, pelo esquema que o Felipe monta em torno dele. São muitos jogadores trocando de posição e arrastando a marcação na entrelinha para que o Arrascaeta receba essa bola livre. Isso é muito bom, porque ele não precisa de muito tempo para girar e fazer o passe decisivo ou finalizar para fazer o gol. Então tem todo um porquê do Arrascaeta também estar jogando muito bem. A parte física está acompanhando também, né? Que é importantíssimo. Mas eu tô com o Bastos, acho que esse jogo o Flamengo tem que encaminhar essa classificação em casa. Eu acho difícil que os argentinos vão querer jogar bola aqui. Acho difícil que eles vão querer jogar bola. Acho que eles vão querer minar o jogo o máximo possível para a bola não rolar, porque o Flamengo no Maracanã é óbvio que é muito favorito. Então eles sabem que quanto mais o Flamengo conseguir trocar passes, mais tende ao Estudiantes ser envolvido nessa troca de passes, nessa criação que o Flamengo tem. E na velocidade de jogo também que o Flamengo coloca. Então, o jogo tem que o resultado tem que ser construído aqui, né? Porque lá, se as coisas não caminham bem aqui, lá a gente já sabe que as coisas podem complicar e a atmosfera que os argentinos fazem, mas da mesma maneira que eu falei que o Palmeiras é favorito lá, fora de casa, o Flamengo também tem como buscar o resultado lá. Agora, não precisa complicar, né? Não precisa se colocar numa situação assim. Caminha já aqui para não ficar dependendo aí de um cenário que vai ser sempre hostil para quem vai visitar, como são os jogos na Argentina. E a gente está falando, né, dos números, aí você está vendo os lances de Arrascaeta. Nos últimos 5 jogos, né, isso tem ficado muito evidente. Foram 5 partidas em que ele foi decisivo, né, para o resultado rubro-negro. A gente tem os números aí, ó, teve o gol na vitória sobre o Juventude, por 2-0, né, no mais recente, pelo Campeonato Brasileiro, inclusive acabando com um tabu de 28 anos, que o Flamengo não vencia no Alfredo Jaconi. Antes disso, fez o gol no empate contra o Grêmio, em 1-1, na goleada em cima do Vitória, nos 8-0, né? 1 gol e 2 assistências do Arrascaeta. Na vitória sobre o Internacional, gol também, aí na Libertadores, no 2-0. No 3-1, primeiro resultado também do Flamengo, 2 assistências no total nesses últimos 5 jogos. 4 gols e 4 assistências, ou seja, 8 participações. Claro que a gente está falando de um 8-0 no meio do caminho, né? Mas ainda assim... A gente está falando só do Flamengo, mas na seleção uruguaia também... Tem a seleção uruguaia, e ele fez gol e muito elogiado também pelo Bielsa, pela sua parte física. A título de informação mesmo, na segunda-feira o Flamengo teve folga. E eu estava com um amigo meu que faz parte da comissão técnica do Flamengo. O Arrascaeta mandou uma mensagem para ele fazendo musculação, sendo um cara... diferente, obviamente, quando você vai ficando mais velho, mais experiente, você precisa cuidar de coisas que talvez você não cuidasse há anos atrás. E por isso que também ele subiu muito o nível dele, porque fisicamente ele está querendo muito. É um cara que, se fisicamente ele está no seu melhor, tecnicamente ele vai sobrar. É isso que está acontecendo com ele. E o torcedor do Flamengo está muito feliz com
subida de nível, não só técnico, mas físico do Arrascaeta, se machuca menos, é um cara que está mais dentro dos jogos, muito também pela parte tática, que deixa ele mais fresco e ajuda o Pedro também, né? Porque ele é quase um segundo atacante e faz sempre companhia ao Pedro. Então o Flamengo subiu muito de nível porque o Arrascaeta entendeu o que é ser atleta profissional na essência e aí subiu a parte física dele. E quando você tem dois volantes, né, como o Jorginho e o Saul, no último jogo o Jorginho não jogou, né? Mas quando talvez seja desfalque para quinta-feira. Quando você tem uma dupla de volantes assim, você consegue colocar o seu camisa 10 para ser um segundo atacante, para jogar lá encostado do centroavante, porque ele não precisa descer para construir o jogo. São dois jogadores que têm uma capacidade de quebrar linhas com passe incrível, então você não depende, você não acaba exigindo que o seu 10 volte para ajudar na criação, porque o time não consegue sair daquela primeira fase. Não, é um Flamengo que já consegue dar o passe, quebrar as linhas com mais facilidade, pela qualidade da sua dupla de volante.